Fala aí, pessoal, mais uma vez aqui na segunda parte da entrevista, né? Segunda parte não, na segunda entrevista com o nosso digníssimo doutor. Estamos aqui, né, nesse ambiente aqui desse cara, grande doutor Edinaldo Dourado. Infelizmente a sua esposa não pôde comparecer, mas a gente vai fazer uma entrevista com ela depois. Então o Edinaldo é um dos nossos conselheiros e professor desse sistema. Você vai ver muitas vezes aí a cara desse cara. E é isso aí, vamos começar a nossa entrevista. Edinaldo, se apresenta aí pra galera te conhecer. Meu nome é Edinaldo Dourado, eu sou advogado, sou militar da reserva e sou empresário da EMA do Brasil. E aí dou aula de regulamento também. E eu faço divórcio também, porque o que Deus não uniu, o Dourado separa. É isso aí, esse é o lema desse cara. Mas é isso aí, começando a nossa entrevista, Edinaldo. Vamos lá. Edinaldo, conta pra gente a sua história de vida resumidamente. Tá bom, vamos lá. Eu tive uma adolescência um pouco difícil, né? Eu sou filho de pais separados. Então, muito embora eu não tivesse culpa na história, né? Criança normalmente não tem culpa na história, mas a verdade é que aos 9 anos de idade eu já me via assim ao desamparo. Então, na turma, ferrado era eu. Entendeu? Eu era que eu não tinha dinheiro para ir para Quinta Boa Vista, enfim, e assim foi até meus 18, 19 anos, quando por absoluta necessidade eu acabei no Exército Brasileiro. E ali eu me achei. Foi uma coisa meio inesperada, na época eu já estava fazendo faculdade, e eu me lembro que o entrevistador do Exército disse o seguinte: filho, por que você não faz CPOR? Você já está na faculdade, você pode ser um oficial da reserva, pô, fudido, né? Vai fazer o quê? Pô, vambora, né? Fui. Acabei sendo o primeiro colocado da arma de artilharia do Exército, depois gostei. Como precisava de vaga e não tinha vaga, acabou sendo um ano e mais 45 dias como aspirante oficial no quartel de artilharia do Exército. Mas eu gostei da vida militar, acabei prestando concurso para aeronáutica, onde eu fiz carreira, passei 30 anos e saí da aeronáutica no posto de capitão. Na época, durante isso daí, eu tentei concursos públicos, mas parece que o meu destino, né, era permanecer na Força Aérea, onde eu permaneci, não me arrependo. A Força Aérea para mim foi uma escola e até hoje eu trago no coração essa escola. Eu não me arrependi e gosto muito da vida militar e em especial da Força Aérea Brasileira. Que isso, hein? Cara... Então eu tô vendo uma coisa aqui, muito interessante, que parece que é um objeto de matar. Mas não é não, Como é que é o nome disso aqui? É um abridor de envelopes. Abridor de envelopes da OAB. Quer dizer que você se tornou um lawyer, né? Um advogado. Isso. E um advogado que me parece bem sucedido. Como é que foi esse encontro aí com a advocacia? Durante o serviço militar da aeronáutica, durante os anos que eu passei lá dentro, eu sempre tive que lidar com muitas situações que envolviam o direito. E eu sempre estudei muito, sempre foi um assunto muito interessante. Algumas pessoas lá pensavam que eu tinha um curso de direito, quando na realidade eu não tinha. E quando chegou o ano de 2007, faltavam mais ou menos uns 6, 7 anos para eu deixar o serviço ativo, eu já comecei a me preparar para essa saída, né? Eu já vislumbrava que eu tinha que fazer alguma coisa depois que deixasse o serviço ativo. E aí eu entrei numa faculdade de Direito, me formei em 2011, quando foi 2013, eu me formei, fiz logo a prova da OAB, né? Passei de primeira, uma prova dificílima. Na minha época, houve 86% de reprovação, somente 14%
já aprovados, eu estava dentro dos 14%. E assim que eu entrei para a reserva, eu dei entrada na minha carteira, tirei a carteira da OAB e comecei efetivamente a trabalhar numa coisa que eu já demonstrava pendor há muito tempo. Entendi. E como é que foi o seu encontro com a Amway? O encontro com a Amway foi o seguinte, isso foi há muitos anos atrás, foi no ano de 1998. Além do trabalho da Força Aérea, eu queria uma outra fonte de renda e na época, eu muito embora na época eu não soubesse, eu já era um cara empreendedor. Então o que foi que eu fiz? Na época tinha um aparelhinho que era o Vaporetto, né? Mas ninguém queria comprar, eu queria usar o Vaporetto, mas ninguém queria comprar o Vaporetto. Então o que eu fiz? Eu comprei algumas unidades de Vaporetto e eu alugava isso daí. Então a pessoa ligava para a minha casa, ajustava um preço por um dia, eu ia entregava na casa da pessoa, no dia seguinte eu ia buscar e recebia esses aluguéis. Uma dessas pessoas era um empresário Amway, me contatou e tudo, você quer ganhar dinheiro? Eu falei, então vem na minha casa que eu vou te mostrar um plano para você. E ali eu me lembro até hoje, cara, ele, ao velho estilo, né, dentro da casa dele, com paletó e gravata, um quadro branco, o cara me mostrando lá o plano. Quando eu olhei aquilo pela primeira vez, eu pensei assim, cara, essa é a galinha dos ovos de ouro. Isso é uma mina de ouro. E nunca mais eu me esqueci pro resto da minha vida daquele plano. Na época eu ingressei na Amway, ingressei bem, pontuava bastante, mas me faltava, como eu creio que também faltava para esse meu patrocinador, que o nome dele era Reinaldo, faltava um sistema de treinamento mais preciso, uma visão mais... O sistema de treinamento que tinha na época era fantástico, era uma mudança de mentalidade assim que isso marcou a minha vida desde aquela época até agora. Só que efetivamente, o que você tem que fazer neste trabalho? Não tinha aquilo. E é uma coisa que eu enxergo que até hoje não tem. Ou seja, o cara entra, tá? O que você vai fazer? E essa pergunta caía no vazio. Então, a mudança de mentalidade do sistema da época foi muito importante, mas faltava só esse pequeno ingrediente. O que acontece que na época os preços eram muito altos, as coisas eram muito caras, muito elevadas, e eu acabei deixando a Amway em 2003. Eu só vim me reencontrar com a Amway muitos anos depois, 2011, 2012, por aí. Inclusive o meu patrocinador dessa segunda fase, ele ficou bastante surpreso, porque ele não me mostrou o plano. Eu só sabia que ele era da Amway, peguei o cartão do cara, uma semana depois eu liguei e falei, me traz um contrato aí que eu quero assinar. Até hoje ele pensa que eu me autopatrocinei, porque ninguém me mostrou o plano. Mas na verdade, aquele meu patrocinador inicial, ele foi o meu patrocinador duas vezes, em 98, depois 2011 e 2012. Uau! E hoje, Reinaldo, o que a Amway significa para você? Amway hoje é meu estilo de vida. É meu estilo de vida porque a Amway não se resume somente a uma empresa que fabrica produtos para você vender e para você construir mercado. Tudo o que eu tenho que estudar para desenvolver o negócio Amway me faz crescer como pessoa. Eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a pensar de uma forma diferente. Eu aprendi por causa do trabalho Amway certos segredos que não deveriam ser segredo para ninguém, como por exemplo a lei da atração. Hoje eu sou um cara que eu entendo e aplico a lei da atração na minha vida todos os dias, né? E eu vejo que isso é um sucesso. Esse escritório é fruto da lei da atração, e tudo isso eu aprendi porque a Amway me dá a teoria e também me dá um campo para que eu possa praticar essa teoria. Então eu definiria a Amway na minha vida como muito mais do que somente uma empresa onde você pode ganhar dinheiro, mas um verdadeiro estilo de vida, uma maneira de pensar, uma maneira de ser vivido. Uma coisa que a gente conversou muito, né? Conforme as nossas conversas do dia a dia, uma coisa que você sempre enfatizou e deixar claro aqui pro pessoal é o que mais lhe chama a atenção nesse negócio é o ajudar pessoas. Exato. Acima de tudo, você estava contando a história lá da sua Online,
E aquilo me comoveu muito, porque às vezes a pessoa não está no momento, né, dela. E você, acima de tudo, com esse negócio, ter a oportunidade de ajudar a quem, né? Isso é muito bacana. Edinaldo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Fabiano, e pode ser a dúvida de um monte de gente também. Quais foram os seus maiores desafios e quais são os seus maiores desafios dentro desse negócio? Então, o maior desafio nesse negócio é você aprender a lidar com a rejeição. Por que as pessoas rejeitam? Por que algumas pessoas rejeitam? Simples, porque ela tem uma visão distorcida dos fatos. E isso é uma dificuldade, não somente para mim, é uma dificuldade para muita gente que entra no negócio e está novinho no negócio. Tá. E como é que você consegue lidar com essa dificuldade? Simples, cara. Só tem uma palavra que define isso tudo: informação. Uma pessoa rejeita uma ideia fantástica como essa se ela não tiver a informação adequada. Eu vou te contar um exemplo. Tem um aluno meu, e naturalmente, como o EMA hoje faz parte da minha vida, fui conversando com ele e cheguei ao ponto da EMA, né? A reação imediata dele foi dar uma risada. E quando eu falei de EMA, ele já deu uma risada, já foi para trás assim. Eu mantive minha postura e continuei falando. Nós temos um amigo comum que mora na Suíça, e eu falei, inclusive esse nosso amigo da Suíça, eu confesso para você, se não tem EMA aí na Suíça, mas como faz fronteira com a Alemanha, tem um bom negócio EMA na Alemanha ou na França também. Estava pensando se ele quisesse entrar. Essa minha postura já mostrou para o cara o seguinte, que eu tenho informação. E pelo fato de eu ter informação e ter passado isso com a postura adequada, o sorriso dele já foi se apagando. Hoje esse cara é meu cliente. É meu cliente Nutrilite. Hoje ele entende que EMA é um negócio sério. Se ele não quer fazer parte, isso é com eles, cada pessoa decide o caminho. Mas ele respeita a marca, ele respeita a empresa, respeita o trabalho. Então, essa maior dificuldade aí, que é a potencial rejeição das pessoas, como é que se cura isso? Simples, informação. Você se informando, o cara pode vir com a visão distorcida aqui, mas você sabe o que é o certo. Então, ao invés de ele te modificar, como você já se modificou por dentro, você é que vai modificar a opinião dele. Se ele quiser negociar com a gente, bem. Se não quiser, sempre tem um produto que o pessoal gosta, né? Sempre tem. Se não é empresário, torna-se cliente. Maravilha, então vamos lá para o nosso papum, aqui para finalizar. Papum. Vamos para o papum. Vamos para o papum Vamos aqui. lá. Vamos lá. Edinaldo Dourado, grande advogado, define em poucas palavras advocacia. Advocacia, minha profissão do coração. Faço por amor. Ainda que um dia eu vou vir, né, a ser um cara riquíssimo na EMA, não vou abandonar a advocacia porque é uma profissão do coração. E com a advocacia eu tenho condições de ajudar muitas pessoas. Maravilha. Família. Família é a vida da gente, né? É o motivo pelo qual a gente luta. Os filhos da gente, por exemplo, a gente luta por eles sem querer nada em troca. Família. É o motivo de eu fazer as coisas que eu faço. Por quê, né? Edinaldo Dourado. É um lutador, um batalhador. Me identifico muito com os espartanos, né? Muita disciplina, muita dedicação também, bastante riso, mas se eu entro numa batalha, eu posso até morrer nela, mas recuar, jamais. Professor, bocudo, falo palavrão, né, que é uma das melhores maneiras de você fazer os seus alunos gravarem, que é pelo ridículo, pelo extremo.
Até brinco com o pessoal, dizendo que eu falo palavrão pra caralho, entendeu? Mas o pessoal gosta enfim, funciona. Hoje eu sou professor não somente aqui no Rio de Janeiro, mas eu tenho alunos espalhados aí por vários cantos do Brasil. Edinaldo Dourado, você se considera um cara temperamental? Olha, isso depende do limite, né? Isso depende do limite. O meu limite ele é muito extenso. Até chegar no meu limite vai demorar muito, entendeu? Mas atingido esse limite, eu diria que eu sou um cara até cruel. Eu não me importo. Se eu chegar num ponto de ver que a outra pessoa é inimigo assim, anjo das trevas mesmo. É o cara que você bate papo, não adianta, é o cara que você briga, não adianta, o cara só tá ali para se prejudicar, entendeu? Foda-se a alma do sujeito, eu sou cruel pra caralho e piso mesmo, eu vou até o fundo da alma psicológica do cara. Esparta! Foi feito para você fuder com a alma dele. É para isso que serve. É bom que você fica esperto e você, sem um componente de raiva, sem aquele pequeno componente que dá aquela, sabe, a testosterona, aquela vontade da porrada, não, você vai ser um babaca, entendeu? Então, assim, o meu limite é bem, eu posso até ser meio bobão, que o meu limite vai muito longe, mas passou dos limites, eu piso mesmo e que se fodam os meus inimigos. Uma frase aí de efeito para finalizar a nossa entrevista. Luta, porra! Luta, caralho! Se você quer alguma coisa na sua vida, se você vê que a sua família está precisando, você precisa, luta, porra! E sai do comodismo. É isso aí. Falamos com ele, Edinaldo. Deixou o recado. Edinaldo Dourado, um abraço a todos, tenha uma ótima tarde, valeu. Eu sou um amor.